Bom, pessoal, então hoje, dia 5 de maio de 2020, aula para o 8º ano do Colégio Estadual Jardim América. Pessoal, vocês que estão acompanhando o plano de estudos regularmente, vocês viram que nós começamos a estudar geometria. O que você tem que saber de geometria? Quando a gente vai começar a estudar geometria, nós temos algo que nós chamamos de ideias iniciais. Que são aquele básico para a gente entender o que é geometria. Quando a gente vai estudar geometria, que a gente chama de geometria euclidiana, que foi descoberta por um cara chamado Euclides, a gente tem que saber basicamente o que é ponto, reta e plano. Ponto, reta e plano. O que seria um ponto? Essas ideias, elas são ideias intuitivas. Então, nós não vamos ter uma definição, mas nós temos um desenho geométrico. Isso é um ponto. Esse ponto, ele tem que possuir um nome. Ah, que nome que é? Natasha? Não é um nome para isso. O ponto, ele tem que ter um nome que é uma letra maiúscula de forma do nosso alfabeto. Por exemplo, se eu escrever isso aqui para você, eu estou dizendo que isso é um ponto A. Esse é o meu ponto A. Eu não tenho uma definição exata para ponto. É uma ideia intuitiva. Isso é um ponto. Se eu venho aqui e coloco assim, ó, eu estou chamando isso de ponto C. Isso é o ponto C. Outra coisa que você tem que saber intuitivamente é o que é reta. É o que é reta. Reta, pessoal, é a reunião de vários pontos que possuem a mesma inclinação. Essa é a definição que a gente poderia mais chegar próxima. Mas a gente não tem uma definição exata para isso. Tá? Mas nós temos um desenho. Tá? Nós temos um desenho. Tipo esse, ó. Isso é uma reta. Isso é uma reta. E eu venho aqui e coloco uma setinha para mostrar que ela não tem começo e ela não tem fim. Uma reta, ela é infinita em todos os seus sentidos. E como o ponto, a reta também tem que ter um nome. Tá? Um nome para uma reta é uma letra minúscula do nosso alfabeto. Por exemplo, eu posso falar que essa reta aqui é a minha reta S. Ah, professor, sempre tem que ser desse jeito a reta? Não, pessoal, poderia ter sido assim, ó. Essa inclinação, e eu vou chamar essa reta aqui de reta T. Isso é uma reta. Agora, eu tenho que pensar o seguinte. Imagina que eu tenha esse ponto aqui, ó. Eu vou chamar esse ponto de ponto B. Imagina a seguinte ideia. Pelo ponto B, quantas retas eu consigo passar pelo ponto B? Bom, eu posso ter uma reta assim, eu posso ter uma reta assim, eu posso ter uma reta assim, eu posso ter uma reta assim. Ou seja, por um ponto, podem passar infinitas retas. Quer ver? Por um ponto, podem passar infinitas retas. Então, por um ponto, passam infinitas retas. Agora, imagine que eu tenha o ponto que eu vou chamar de A e outro ponto
que eu vou chamar de B. Por esses 2 pontos, quantas retas passam? Apenas uma. Opa, falhou, tem que voltar aqui e selecionar um negocinho. Olha lá. Por 2 pontos, passam uma única reta. Uma única reta. Vamos escrever isso. Opa, esqueci de selecionar aqui embaixo para vocês. Por 2 pontos, Para passa anotar isso, professor? seria importante, mano. Uma única reta, tá? Então, por 2 pontos, passa uma única reta. Lembre-se que uma reta aqui, ela seria infinita em suas extremidades, para indicar que ela não tem começo e não tem fim. Agora, se eu pego um pedaço da reta, olha, só antes, como que eu poderia simbolizar aqui essa reta que passa pelos pontos A, B? Eu poderia representar assim, ó, ponto A, ponto B. Tá vendo que eu coloquei uma retinha em cima? Então, aqui está definido que eu tenho uma reta que passa pelos pontos A e B. Agora, se eu quero pegar o pedaço de uma reta, se eu quero pegar o pedaço de uma reta, nós chamamos isso, consegue apagar agora, quem tentou escrever aí? Como assim, professor? Alguém escreveu aí, ó, com esse desenho aí, ó. Olha lá, conseguiu apagar. É porque senão eu ia apagar aqui, eu consigo apagar. Se você passar o dedo na tela, se você estiver no celular, ou se você passar no computador, você vai ficar escrevendo aqui. Então, o ideal é que você não toque Entendi. e fique prestando atenção. Mas eu consigo desfazer isso normalmente. Pronto, eu já desabilitei as anotações de vocês. É porque eu esqueci de fazer esse detalhe. Agora, pessoal, imagine que eu tenho... Imagina que eu tenho um pedaço de uma reta, tá? Isso é chamado de quê? De segmento. Muito bom, alguém já ia falar aí, ó. Segmento de reta. O que é o segmento de reta? É um pedaço de uma reta. Então, isso significa que ela tem que ter começo e ela tem que ter fim. Então, se eu venho aqui e coloco ponto A e ponto B, e eu estou falando que essa reta vai começar em A Vai e terminar em terminar B? em B, eu estou falando de um segmento de reta. Como que eu posso representar esse segmento de reta? Eu posso representar por AB e um tracinho em cima, ou simplesmente, esses 3 tracinhos aqui significam congruente, tá? Que é a mesma coisa, ou simplesmente AB. Então, eu tenho representado um segmento de reta. Só que eu também posso ter o que nós chamamos de semi-reta. O que é uma semi-reta? É um pedaço de uma reta que tem começo, mas ela não tem fim. Exatamente, muito bom. Então, tá estudando minhas videoaulas, hein, rapaz? Gostei, hein? Ponto A, ponto B. Vamos supor, então, que ela vai começar aqui em A e vai passar por B. Pronto. Eu coloco uma setinha aqui. Então, eu tenho um segmento de reta, uma semi-reta, que começa em A e passa pelo B. E não tem fim, tem começo, mas não tem fim. Então, como que eu poderia escrever isso? Eu poderia simplesmente colocar assim, ó, AB, e uma setinha nesse sentido. Por quê? Porque começa em A e passa por B. Se você viesse aqui e colocasse no sentido contrário, estaria errado. Porque você estaria falando que ela começou em B e passou pelo A. Pode falar.
Mas essa setinha a gente tem que colocar pro lado que tá indo, tipo, tá indo pro lado B, o A. Tá começando. Isso. Ah, Tá tá. começando em E A e indo para o B. Eu tenho que colocar no não mesmo precisa sentido. colocar no A setinha, então. Não, porque se você colocar a setinha aqui no A, aí o que isso vira, pessoal? Ah, tá. Tá. Agora que eu entendi. Vira uma reta, tá vendo? E não Aham. uma semi-reta. Então, o que você tem que lembrar? Você tem que lembrar que ponto é aquele desenhozinho ali e que tem que ter Uhum. um nome para ele, que é uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Reta é a reunião de vários pontos, ela tem que estão alinhados, e essa reta tem que ter um nome, que é uma letra minúscula do nosso alfabeto. Por exemplo, aqui na tela para vocês eu fiz a reta S e a reta T. Por um ponto eu posso ter infinitas retas e por 2 pontos passam apenas uma reta. Eu posso representar a reta pela letra minúscula do nosso alfabeto, ou eu posso colocar assim, se eu tenho os pontos, que é uma reta que passa por AB, eu coloco AB e uma setinha aqui em cima, tanto no começo quanto no fim, para identificar que é uma reta, que ela não tem começo e não tem fim. O segmento de reta é um pedaço de uma reta. Então, ela tem que ter começo e ela tem que ter fim. E a semi-reta? A semi-reta é um pedaço de uma reta que tem começo, mas ela não tem fim. Vou pedir para vocês, pessoal, desativa o áudio de vocês. Aonde que você desativa o áudio de vocês? Bem embaixo no canto esquerdo. Vai ter assim, ó, um microfonezinho escrito desative o som. Aí você pega e clica. Clicar na tela. Só clicar e desativa o som. Eu só quero que você ative o som quando você realmente tiver dúvida e quiser perguntar algo, para evitar esses ruídos aí que aparecem no fundo. E a última coisa, pessoal, agora eu volto, tá? E vocês podem tirar print dessas telas, não tem problema. A outra coisa que a gente precisa saber de definição não, de ideia inicial de geometria, é o que seria plano. É o que seria plano. Que também é uma ideia intuitiva. Como que eu posso representar? O que você pode imaginar o que seria um plano? Você pode imaginar uma folha de papel. Uma folha de papel é um plano. O plano é a junção de infinitas retas, de infinitos pontos, de infinitos segmentos. Então, você tem que imaginar que o plano é como se fosse uma folha de papel. Então, eu vou desenhar aqui para você uma representação de... Opa, peraí. Plano. Vou te mostrar aqui uma representação de plano. Todo plano, pessoal, ele também tem que possuir um nome, tá? E esse nome é uma letra do alfabeto grego, minúscula. Por exemplo, esse plano aqui, ó, eu vou chamar esse plano dessa letra. Essa letra é a letra alfa grego. Poderia ser beta, poderia ser teta, poderia ser gama, poderia ser lambda, tá? Enfim, é uma letra grega do nosso alfabeto. Para que a gente vê essas ideias? Para que a gente chega na definição de ângulo. Que foi o que eu passei para vocês estudarem. O que é ângulo? O que seria ângulo? Vamos ver aqui. Vou escrever um pouquinho mais em cima aqui. O que seria ângulo? É a região formada por duas semi-retas que possuem a mesma origem. É a região formada por duas semi-retas que possuem a mesma origem. Isso é a definição do que seria ângulo. Vou fazer um desenho para você entender como que seria isso. Vamos pensar que a minha origem dessas duas semi-retas vai ser um ponto, que eu vou chamar de O. O de origem. E aí eu vou ter que ter duas semi-retas
que começam nesse ponto O. Espera aí, tá selecionado aqui. Ó, aqui eu tenho uma semirreta que começa onde? Que começa em O, e eu vou falar que ela passa pelo ponto A. E aí eu vou ter que ter uma outra semirreta que começa no mesmo ponto O. E que eu vou supor que ela passa pelo ponto B. Pronto. Essas duas semirretas que começam no mesmo ponto, elas têm uma região. Elas têm uma região. Tá vendo? Essa região seria o meu ângulo. Isso é ângulo. Região formada por duas semirretas que possuem a mesma origem. Porém, esse ângulo, a gente pode chamar ele de ângulo interno. Ângulo interno. E esse de fora aqui, ó, vai ser o meu ângulo externo. Então, eu tenho duas regiões. Toda essa região é chamada de ângulo. Mas, na maioria dos casos, nós estamos analisando o ângulo interno. Quando eu escrevo isso aqui, nós temos algumas definições. Definição. O que seria esse O? Esse O, ele seria o meu vértice do ângulo. O O seria o meu vértice do ângulo. O que seria a semirreta OB e a minha semirreta OA? Seriam os meus lados do ângulo. Seriam os meus lados do ângulo. E como que eu representaria esse ângulo? O, A, B, né? Eu posso representar assim, pessoal, ó. Posso representar dessa forma aqui, ó. B, O, A. E coloco um vérticezinho aqui no O. Tudo isso para indicar que o O é o meu ângulo. Mas eu também poderia, só simplesmente, se eu falo de ângulo, eu poderia simplesmente colocar assim BOA, congruente, e colocar a medida desse ângulo. O que a gente usa para medir um ângulo, hein, pessoal? O que a gente usa para medir um ângulo? Para medir um ângulo, nós utilizamos um instrumento chamado transferidor. Isso, por exemplo, aqui é um transferidor. Olha que bacana, ó. Ele é um transferidor de 180 graus. Ele mede até 180 graus. Como que eu faria para medir exatamente qual a abertura desse ângulo? Eu tenho que posicionar esse transferidor aqui, ó. Ó, deixa eu te mostrar esse pontinho aqui, ele tem que estar bem aqui no vértice do ângulo. E esse marco aqui, ó, que é o marco 0, ele tem que estar junto com essa semirreta. Então, olha o jeito que eu vou posicionar, ó. 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 Pronto. Está posicionado. Esse vértice aqui, esse meio do transferidor, ele está no vértice do ângulo. E observe que a semirreta, pessoal, ela está juntinha com o 0 graus. Então, você vem aqui e olha, ó, aonde que está marcando essa retinha? Se você olhar aqui embaixo, ela está marcando entre 30 e 40 graus. Bem nesse meiozinho aqui, ó.
Então, eu tenho um ângulo de 35 graus. Aqui eu acabei de construir para vocês um ângulo de 35 graus. Ah, professor, mas em cima está marcando 150, 160, 170. Não tem problema. Se aqui eu marco 180, tá? Se aqui eu marco 180 e eu vou andando até chegar no 150 e aqui depois ao 145, porque está entre 140 e 150, do 180 até o 145, eu andei 35 graus. Então, é melhor você posicionar ele desse jeito. Outro tipo de transferidor que vocês têm, tá? É o transferidor de 360 graus. O transferidor de 360 graus seria esse aqui, ó. Nossa, ficou pequenininho. Deixa eu aumentar ele aqui um pouquinho mais. Ah, não aumentou, tá? Mas aqui, ó. Ó, tá. Pronto. Então eu venho aqui e posiciono, ó. Do mesmo jeito. Ih, travou. Travou o programinha que eu tô usando. Bom, pessoal. Bora, filho. Vamos, filho. Desenrola, Caetel. Papá. Ah, deu uma travadinha aqui. Então, como que eu poderia escrever esse ângulo BOA marcado por 35 graus? Eu vou lá e escrevo 35 e marco uma bolinha de grau. Tipo o que vocês estão vendo escrito aí, ó. 35 graus. Tá vendo? Então, na próxima aula, na aula de semana que vem, a gente vai retomar a partir daqui, que é classificação de ângulos, tá? Vai acabar o nosso tempo da reunião. Tô com saudade de vocês. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Tchau, obrigado. É nóis, professor. Tá com saudade das minhas piadas, não? Ixi. Tchau. Falou, gente. É nóis. Falou. Tchau.